Demon Slayer é uma obra bem curta, com apenas 205 capítulos. Mesmo Demon Slayer sendo uma obra curta, deixou várias pontas soltas que a autora não explicou, e isso acabou gerando várias discussões com pessoas da comunidade, com dúvidas de coisas que não foram explicadas em Demon Slayer. Porém, o assunto desse vídeo não é esse, falar dessas coisas que não foram explicadas, mas sim de coisas que são discutidas na comunidade, porém é um fato, e muitas pessoas não aceitam. E por isso no vídeo de hoje eu vou estar citando para vocês fatos de Demon Slayer que as pessoas não aceitam. Sim, fanboy, esse vídeo aqui foi feito para pegar no seu pé. Então nesse vídeo eu vou estar falando verdades que você não aceita. Mas bem, antes de ir pro conteúdo, é claro, eu peço para você deixar seu like. Vai dar aquele apoio aqui no canal, assim, para ajudar esse vídeo a ter mais um alcance. E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se você quer saber até o último centímetro de Demon Slayer, já se inscreve aqui nesse canal, porque eu tô cobrindo tudo desse anime. Agora sem mais enrolação, né? Bora pro conteúdo. Primeiro fato, Tanjiro Oni é o ser mais poderoso que apareceu em Demon Slayer. Muita gente não aceita isso, tem muito fanboy do Orochi que fica falando que o Orochi é o personagem mais forte que apareceu em Demon Slayer. Só que isso é mentira, e se você acredita nisso, sinto muito em lhe informar, mas você é burro ou você esqueceu o conceito das Ninshirins. Eu quero acreditar que é a segunda opção. Bora lá explicar isso. Bom, o Muzan, quando estava perto de morrer, ele colocou todas as suas energias no Tanjiro e acabou transformando o Tanjiro em um demônio. E nisso aconteceu do Tanjiro virar um Oni que simplesmente era imune à luz solar. Ou seja, o Tanjiro não morria mais por decapitação. Só pelo fato do Tanjiro superar o sol, já prova em si que ele era a criatura mais forte que apareceu em Demon Slayer. Porque o próprio Muzan, como era o demônio mais forte, ele morreu por sol. Então o Tanjiro que virou um demônio, se ele resistiu ao sol, significa que ele virou a criatura mais forte. Mas tem muito fanboy do Orochi que fala que ele era o mais forte pelo fato do Orochi ter sido o caçador mais forte que apareceu em Demon Slayer. E sim, isso é uma verdade. Orochi foi o caçador mais forte que apareceu, pelos motivos, né, dele desde criança já ter um mundo transparente, já ter nascido com a marca do caçador, ter superado a marca do caçador e ter chegado até os 80 anos, ter quase matado o Muzan, ter praticamente um vigor infinito. O cara simplesmente, né, criou as respirações, então ele foi praticamente um deus humano na Terra, e isso é um fato. Só que o Orochi jamais venceria do Tanjiro Oni, e o motivo é porque o Tanjiro Oni simplesmente ele não morre para a luz do sol. E bora lá recapitular o conceito das Ninshirins. As espadas Ninshirins são feitas com ferro fictício que existe em Demon Slayer, que esse ferro tem a propriedade de acumular energia solar. Tá ligado aquelas placas solares que você vê em cima das casas? Era basicamente isso que as espadas faziam. Elas acumulavam a luz do sol no ferro da espada, e quando os caçadores iam decapitar um Oni, é meio que como se na lâmina ficasse um pouco da luz do sol, o que fazia os Onis morrerem. Esse era o conceito que tinha em Demon Slayer, que os Onis eles só morriam para as espadas Ninshirin porque elas absorviam a luz do sol. Os Onis não morriam simplesmente por ser decapitados. Se você pegasse um machado, esmurrasse, tirasse a cabeça dele, ele ia renascer. E isso aparece logo no começo de Demon Slayer. E o Urokodaki, ele explica isso, que os Onis só morriam para Ninshirins. Então, mesmo o Orochi sendo o caçador mais forte, ele ainda usa a Ninshirin como a sua espada para matar os demônios. Ou seja, se o Orochi fosse enfrentar o Tanjiro Oni, mesmo fazendo vários cortes, transformando o Tanjiro numa salada, o Tanjiro ia regenerar e não ia morrer, pois ele é um demônio que superou a luz solar. Mesmo que o Orochi passasse 80 anos lutando contra o Tanjiro, no final o Tanjiro ia vencer, pois ele não ia morrer, porque ele era um Oni. O Oni eles vivem muito tempo e não são praticamente seres imortais, que só morreriam para a luz do sol. Porém o Tanjiro não morre para a luz do sol. Então, tipo, é só usar a lógica. Se o Orochi é um humano que uma hora vai morrer, mesmo tendo vigor infinito, e o Tanjiro é um ser imortal que superou o sol, então, amigo, não tenho o que dizer, Tanjiro é mais forte do que o Orochi. Até porque também se a gente levar por base que o Orochi é um humano normal, ele precisaria beber água, se alimentar, então uma hora ou outra ele ia se cansar ali, coisa de 3, 4, 5 dias ele ia morrer, né, porque não estava se alimentando e nem bebendo água, pois estaria lutando 24 horas ali com o Tanjiro Oni. Então é um fato, o Tanjiro Oni é o ser mais forte que apareceu em Demon Slayer. Segundo fato, Tokito iria superar todos os Hashiras no futuro. Bom, dessa vez aqui eu vou ficar do lado dos fanboys do Tokito. Mas galera, é um fato, Tokito, se ele tivesse sobrevivido ao final de Demon Slayer, ele ia superar todos os Hashiras, pois o Tokito ele era um prodígio. Ele se tornou Hashira aos 11 anos de idade, depois de 3 meses de se tornar um caçador. Ele matou sozinho uma lua superior, despertou a marca do caçador, sendo um dos primeiros Hashiras ali a despertar esse poder. E também ele tinha sangue do Kokushibo, que era a lua superior 1, no caso
ele já tinha a questão genética ali de ter a tendência a ele ser um bom samurai. E mano, o Tokito fez tudo isso ali no Demon Slayer que a gente viu com 14 anos de idade. E claro também, né, ele despertou a lâmina carmesim ali e foi muito resistente na batalha final contra o Kokushibo, mas infelizmente ele veio a morrer. E galera, é um fato que se caso ele tivesse se desenvolvido, se tivesse chegado ali nos seus 18, 19, 20, 25 anos, o Tokito seria mais forte do que todos os Hashiras, superando até mesmo o Gyomei, pois o Tokito ele era um prodígio. Cara, ele com 14 anos ali, ele já tinha um nível ali mais ou menos do Obanai e do Tomioka ali, né, sendo um pouco mais fraco ou até mesmo mais forte. E isso porque o Obanai e o Tomioka já tinham 21 anos de idade, já eram adultos formados. Então o Tokito ali, mesmo sendo um adolescente, ele já tinha muito potencial para superar esses caras. Então tipo, é um fato galera, se ele tivesse sobrevivido e tivesse se tornado um adulto forte ali, continuando treinando, ele teria superado todos os Hashiras. Fato número 3. Sem o Yushiro, o Muzan teria vencido a batalha final. Gente, o Yushiro é um personagem que é bem esquecido ali quando se fala de Castelo do Infinito. Quando se fala de Castelo do Infinito, você lembra dos Hashiras, do Tanjiro, mas ninguém se lembra do Yushiro. E o Yushiro foi peça fundamental em Demon Slayer, ali no final. Sem ele, o Muzan teria vencido. Começando que ele salvou ali o Zenitsu, né? Após o Zenitsu derrotar o Kaigaku, quando o Zenitsu estava caindo inconsciente, o Yushiro acabou salvando ele. E o Yushiro também estava no cargo, né, de ficar ali cuidando dos ferimentos dos caçadores, né, que estavam se ferindo ali durante a batalha. E é claro, o principal que o Yushiro fez no Castelo do Infinito, que foi derrotar a Nakimi. Cara, se o Yushiro não tivesse ali manipulado a Nakimi e ajudando o Obanai e a Mitsuri a sair daquela situação, mano, o Obanai e a Mitsuri uma hora ou outra iam morrer de cansaço por ficar direto ali se movimentando no Castelo do Infinito. E também, né, eles não teriam ajudado na suposta batalha final que ia ter contra o Muzan. E todo mundo ali ia ficar preso no Castelo do Infinito, porque quando o Muzan percebeu que a Nakimi estava sendo enganada pelo Yushiro, ele foi lá e derrotou a Nakimi e expulsou todo mundo do Castelo do Infinito. Ou seja, sem o Yushiro, os caçadores tinham ficado preso dentro do Castelo do Infinito. Beleza, Doma foi derrotado, a casa foi derrotado, Kokushibo foi derrotado, mas o Muzan, meu irmão, ele ia fazer a festa ali dentro do Castelo do Infinito sem se preocupar com a luz do sol, ou seja, ia garantir a vitória dele. E outra coisa também que o Yushiro também ajudou foi com o seu Kikijutsu. Para quem não se lembra, o Yushiro tem um Kikijutsu que ele deixa aquelas cartas que tiram a presença da pessoa, né? Deixa a pessoa praticamente invisível. E o suporte de Kanao, Zenitsu e Inosuke, que chegou ali para ajudar os Hashiras, foi graças ao Yushiro que fez esses caçadores chegar sem presença. Outra coisa também, né, que o Sanemi percebeu que ele estava usando essas cartas para esconder a presença e que também ajudou ali na luta contra o Muzan. E é claro, o principal, o Obanai, quando ele ficou cego, ele só conseguiu voltar para a luta e salvar o Tanjiro e ajudar ele graças ao Kikijutsu do Yushiro, pois ele colocou uma daquelas cartas na cobra de estimação dele e na testa dele, e assim conseguiu enxergar através dos olhos da cobra, né, por conta do Kikijutsu do Yushiro. Então o Yushiro, irmão, foi peça fundamental na derrota do Muzan. Sem ele, os caçadores teriam perdido a luta, e isso é um fato. Quarto fato, os casais de Demon Slayer são horríveis. Irmão, esse aqui já foi um tema que eu já fiz vídeo aqui no canal, lá eu dei mais detalhes, eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir lá ele depois. E gente, não tem muito o que falar, os casais de Demon Slayer são horríveis. Eu sei, Demon Slayer não é um anime focado em romance, é um anime de luta, e a gente não liga muito pros casais. Mas cara, os casais que foram criados são casais horríveis, cara, sem nenhum tipo de química. Casais ali que já eram formados, como o Buyashiki, a Mene, o Uzui com as esposas deles, eram legais ali, tinham uma química interessante. Mas os casais que foram formados, tipo Tanjiro e Kanao, Zenitsu e Nezuko, e principalmente Aoi e Inosuke, cara, que casais horríveis e sem química, mano, é muito sem personalidade. Primeiramente o Tanjiro e a Kanao nem tinha muita ligação ali com o Tanjiro, parece que eles só ficaram juntos porque não tinha outra pessoa para formar um romance com ele. Inclusive a comunidade, né, a maioria acha melhor o Tanjiro ter ficado ali com a Aoi Kanzaki. A Nezuko e o Zenitsu é aquele caso, só ficou por pena, pois a Nezuko ali nunca fez muita conta do Zenitsu, até mesmo no final de Demon Slayer, a gente só soube que eles ficaram juntos por conta daquele capítulo final que mostra ali os descendentes da Nezuko e do Zenitsu sendo irmãos, ou seja, a Nezuko acabou ficando com o Zenitsu. E a Aoi e o Inosuke, que mano, que casal nada a ver, cara, tipo, o Inosuke nunca se ligou pra romance, a Aoi nunca gostou do Inosuke, na verdade ela gostava do Tanjiro, e no final eles dois ficaram juntos, mano, que negócio mais sem noção. E galera, não tem muito o que comentar, vão assistir meu outro vídeo que lá eu dou mais detalhes. E resumindo tudo, é um fato, os casais de Demon Slayer são horríveis. E o quinto fato desse vídeo aqui
tem que Uzui seria o segundo Hashira mais forte se ele tivesse despertado a marca do caçador e conseguido a lâmina Nichiren. Gente, eu fico impressionado com a quantidade de fãs de Demon Slayer que subestimam o Uzui. E cara, é uma coisa meio burra de se pensar, achar que o Uzui é um dos Hashiras mais fracos. Sim, se a gente for pegar o final da obra, o Uzui fica ali como um dos mais fracos, pois ele não despertou a marca do caçador e nem a lâmina carmesim. E ele se aposentou, né, antes mesmo da história acabar, então faz sentido ele ter ficado ali no final do anime como um dos mais fracos. Mas se o Uzui tivesse despertado a marca do caçador e a lâmina vermelha, cara, ele estaria no top 2 sem discussão, só atrás do Gyomei. Antes, quando não existia a marca do caçador, cara, o Uzui era o segundo Hashira mais forte. Até ali no Distrito de Entretenimento, o Uzui só era mais fraco que o Gyomei. E mano, não existe esse negócio, o Obana era mais forte, Tomioka era mais forte, Sanemi era mais forte, Tokito era mais forte, Mitsuru era mais forte. Não, eles não eram, eles só se tornaram mais fortes que o Uzui depois que eles despertaram a marca do caçador. E nem adianta dizer, o Rengoku é mais forte porque bateu de frente com a casa. Irmão, aquela coreografia toda que tem no filme do Mugen Train é só no anime. No mangá, o Rengoku tomou um sal feio da Lua Superior 3. Até a Shinobu, que é mais fraca que o Rengoku, tem uma luta maior no mangá contra o Doma, que é a Lua Superior 2, do que o Rengoku tem contra a casa no mangá. Então, tipo, aquela coreografia toda, aquela luta toda, foi que o anime estendeu um pouco ali para ter mais ação. Mas ali na prática, no material original, o Rengoku tomou um sal feio do Akaza. O anime, entre aspas, é a versão definitiva, né? Que no caso é canônico que o Rengoku aguentou mais um pouco. Mas cara, ele perderia feio pro Gyotaro. O Uzui só ganhou do Gyotaro pela questão que ele tem muita resistência a veneno. Outro Hashira ali no lugar do Uzui teria perdido feio. Então, gente, não tem discussão, é um fato. Se o Uzui tivesse despertado a marca do caçador e a lâmina carmesim, ele seguiria o segundo Hashira mais forte. Mano, é só olhar pro Uzui. O maluco tem 1,98 m de altura. Um braço dele ali é mais grosso do que uma coxa do Sanemi. Ele tem resistência a veneno, ele é super rápido. E cara, não tem o que discutir, ele é muito forte, ele conseguiu derrotar uma Lua Superior sem ter os buffs da marca do caçador e sem a lâmina carmesim e ainda sem um braço. O Uzui só lutou com uma mão e cego de um olho contra o Lua Superior. Claro, ele teve o suporte do Tanjiro ali para vencer, né? Mas ele aguentou boa parte da luta, né? Nesse estado. Então, tipo, é um fato. O Uzui seria o segundo Hashira mais forte se tivesse despertado esses poderes em Demon Slayer. E bom, rapaziada, chegamos no fim de mais um vídeo. E agora eu quero saber sua opinião. Você concorda com esses fatos ou não? Se você não concorda, você é burro, porque o que eu falei aqui foi fato, não tem discussão. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo. E galera, esse vídeo tem tudo para ter uma parte 2 e uma parte 3. Porque tem mais coisas que eu quero falar aqui, porém eu preciso do feedback de vocês. Se esse vídeo tiver um bom resultado, eu vou trazer uma parte 2. E também tem potencial para trazer uma parte 3. Porém a parte 3, eu vou pegar os comentários que vocês fizeram no post que eu fiz na comunidade. Lá, que caso quem está assistindo esse vídeo não viu o post, vai no post da comunidade que eu postei lá para vocês citarem fatos de Demon Slayer que ninguém aceita. Então, tipo, se esse vídeo tiver um bom resultado, eu faço a parte 2 com mais coisas que eu quero falar e a parte 3 eu trago com os comentários de vocês. É isso, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like e se você é novo e quer acompanhar tudo de Demon Slayer, se inscreve aqui no canal. E é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.